A madrugada se estendia silenciosa sobre os campos de pinheiros da fazenda Santa Luzia, isolada no interior de Santa Catarina. Desde que a esposa de Jonas partira, levando consigo o último vestígio de alegria daquela casa, o homem vivia em profunda solidão, acompanhado apenas pelos cavalos e pela rotina desgastada dos afazeres diários. Naquela manhã gelada de junho, Jonas percebeu algo incomum. As cercas ao redor do celeiro estavam arranhadas, e marcas de patas longas e profundas cravavam-se na terra úmida, conduzindo até a borda da mata. Ele conhecia bem os rastros dos animais da região, raposas, veados, até mesmo onças que, vez ou outra, passavam ao longe. Mas aquelas pegadas eram diferentes. De início, achou que poderia ser algum cão perdido, mas a profundidade das marcas e a amplitude do passo indicavam algo maior, mais forte, mais selvagem. Por 3 noites consecutivas, Jonas ouviu o mesmo uivo melancólico vindo das árvores. Não era o uivo típico de um lobo comum. Havia nele uma nota de lamento, de saudade, como se a criatura que se escondia na floresta chorasse a perda de algo precioso. Movido pela curiosidade, mas também por um inexplicável sentimento de identificação. Afinal, ele também chorava silenciosamente sua perda. Jonas começou a deixar pequenos pedaços de carne na borda da mata. No início, eles desapareciam apenas na calada da noite. Mas certa madrugada, enquanto ele observava da varanda, viu pela primeira vez, ali entre os arbustos encharcados pela névoa, surgia a figura de uma loba de pelagem cinza prateada, reluzente sob a luz pálida da lua. A loba não parecia faminta, nem ameaçadora. Caminhava devagar, desconfiada, com as orelhas sempre em alerta. Seus olhos, de um âmbar intenso, fixaram-se nos de Jonas por longos segundos. E então, como se satisfeita com a confiança estabelecida, ela abocanhou o pedaço de carne e desapareceu entre os pinheiros. Nos dias que se seguiram, Jonas passou a esperar por ela todas as noites. Não falava com ninguém sobre aquilo. Para a vizinhança, ele continuava sendo apenas o velho fazendeiro recluso e carrancudo. Mas naquelas noites silenciosas, ele sentia que pela primeira vez em anos, alguém ou algo reconhecia sua existência. Porém, o mistério da loba prateada logo começou a se aprofundar. Uma tarde, enquanto consertava uma das cercas destruídas, Jonas encontrou, escondido sob um tronco caído, uma espécie de ninho feito de folhas secas, musgo e pequenos galhos, cuidadosamente entrelaçados. No centro do ninho repousavam 2 filhotes, tão pequenos que caberiam na palma de sua mão. Ambos tinham a mesma pelagem prateada da loba que o visitava, mas pareciam frágeis, com respiração ofegante, como se lutassem contra o frio e a fome. O coração de Jonas se apertou de um jeito que há muito tempo não sentia. Olhou ao redor, procurando pela mãe, mas não viu sinal algum dela. Hesitou. Sabia que mexer em filhotes selvagens poderia afastar a mãe de vez, mas também sabia que se os deixasse ali, morreriam antes do anoitecer. Decidiu então agir. Pegou uma caixa velha, de madeira, forrou com feno e cuidadosamente acomodou os 2 pequenos ali dentro, levando-os para o celeiro, onde improvisou um abrigo quente. Enquanto cuidava deles, limpando, aquecendo e oferecendo leite, a lembrança da esposa o atravessou. Como uma lâmina, você nunca cuidou bem nem de mim. As palavras que ela gritara ao sair ainda ecoavam em sua mente. Agora, talvez fosse sua chance de fazer diferente. Naquela noite, a loba prateada não apareceu. Jonas ficou na varanda até tarde, olhando para a borda da mata, onde antes via seus olhos âmbar surgirem entre a névoa, mas o vazio permaneceu. No entanto, na manhã seguinte, ao ir verificar os filhotes, Jonas percebeu algo que o deixou sem ar.
Pegadas prateadas e frescas, misturadas às de seus próprios pés, levavam até o celeiro e dali retornavam para a floresta. A mãe sabia onde eles estavam e, de algum modo, parecia confiar nele. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha rotina, quase como um ritual silencioso entre homem e animal. Jonas acordava antes do nascer do sol, acendia o fogo no fogão a lenha e, antes mesmo de preparar seu próprio café, corria ao celeiro para verificar os filhotes. Eles estavam cada dia mais fortes. As pequenas patas frágeis começavam a se firmar, e seus olhos, agora completamente abertos, tinham o mesmo tom âmbar intenso da mãe. Embora fossem criaturas selvagens, acostumaram-se rapidamente à presença do fazendeiro, que com mãos calejadas, mas delicadas, cuidava deles como quem cuida do que mais ama no mundo. Mas havia algo mais naquela rotina. A cada madrugada, Jonas percebia sinais de que a loba prateada se aproximava do celeiro enquanto ele dormia. Pegadas frescas, às vezes um pequeno osso deixado próximo à porta, como se ela também quisesse contribuir para o bem-estar dos filhotes. Era como se ambos, homem e loba, compartilhassem um pacto silencioso. Ele oferecia abrigo e calor, ela, confiança e respeito. Jonas, que por anos havia fechado o coração à possibilidade de qualquer vínculo emocional, agora se via envolvido numa relação que não exigia palavras, apenas gestos. E, curiosamente, aquela presença o fazia sentir-se mais vivo do que jamais imaginara possível. Num fim de tarde, enquanto cortava lenha próximo ao celeiro, ouviu novamente o uivo. Mas dessa vez, diferente dos anteriores, não havia lamento. Era um chamado firme, forte, vindo da borda da mata. Jonas largou o machado e seguiu o som, atravessando o campo úmido e encharcando as botas na lama fofa. O uivo soava cada vez mais próximo, até que, enfim, avistou, entre as árvores retorcidas. A loba prateada o observava, ereta, com a cauda levemente erguida. Por um momento, os dois ficaram ali, imóveis, encarando-se. Jonas respirou fundo e, num impulso, deu um passo adiante. Ela não fugiu. Em vez disso, virou-se e começou a caminhar lentamente, parando de tempos em tempos, como se o chamasse para segui-la. E Jonas, dominado por uma curiosidade que há muito não experimentava, seguiu. O percurso foi longo, cruzando o riacho, subindo por uma trilha que ele mesmo, dono daquelas terras há décadas, jamais havia percorrido. A floresta parecia diferente ali, mais densa, mais úmida, mais viva. Após quase meia hora de caminhada, a loba parou numa clareira escondida entre as árvores centenárias. O solo estava coberto por musgo espesso e ao centro havia uma depressão, natural quase como uma cova. Jonas aproximou-se e, ao olhar para dentro, sentiu o coração acelerar. Ali, parcialmente enterradas, estavam dezenas de ossadas, mas não de animais. Eram restos de cercas antigas, pedaços de correntes enferrujadas, fragmentos de ferramentas humanas. Ele se agachou, passou a mão pelo solo e percebeu que aquilo não era um cemitério natural, mas sim um vestígio esquecido de uma antiga propriedade, talvez de séculos atrás. Virou-se para a loba, que agora o observava sentada a poucos metros, com o olhar firme e tranquilo. "O que quer que eu veja aqui?" murmurou Jonas, como se ela pudesse responder. E, de certo modo, respondeu. A loba se levantou, caminhou lentamente até a borda da depressão e cheirou o chão, cavando suavemente com a pata dianteira. Jonas, percebendo o gesto, aproximou-se e ajudou. Após alguns minutos, desenterrou uma caixa de madeira, tão corroída pelo tempo que quase se desfazia ao toque. Com cuidado, a abriu. Dentro, envolto em panos de linho já desintegrados, estava um medalhão antigo de prata, com a inscrição de uma cruz simples. Jonas franziu o senho confuso.
Virou o medalhão e no verso, gravado em letras góticas, lia-se: Família Luzia, 1803. Seu coração quase parou. Luzia, o nome de sua fazenda. Ele se sentou no chão sem fôlego, enquanto a loba apenas o observava serena. Na volta para casa, a caixa escondida sob o casaco e o pensamento atolado em perguntas, Jonas mal percebeu o quão tarde se fazia. Ao chegar ao celeiro, os filhotes o receberam com pequenos uivos desajeitados. E ele, como se aquele momento o conectasse ainda mais àquela família selvagem, pegou os dois no colo, sentando-se no banco, de madeira, ainda perplexo com o que acabara de descobrir. O medalhão era a prova de que sua família estivera ali muito antes do que imaginava. Talvez aquele pedaço esquecido de terra tivesse pertencido aos seus ancestrais, e de alguma forma aquela loba, aquele animal selvagem, conhecesse instintivamente as raízes daquele lugar melhor do que ele mesmo. Naquela noite, sonhou com uma mulher de cabelos prateados, tão prateados quanto a loba, caminhando pela floresta com dois filhotes nos braços, seguindo até a clareira onde ele encontrara o medalhão. E acordou com um nó na garganta, como se o passado e o presente estivessem entrelaçados de um modo que ele jamais poderia compreender racionalmente. Nos dias que se seguiram, Jonas passou a visitar frequentemente a clareira. Limpou o local, organizou as ferramentas antigas que ali encontrou e até instalou uma pequena placa com o nome Memorial Luzia. Cada vez que ia, a loba surgia, observando de longe, às vezes aproximando-se o bastante para roçar levemente o focinho em sua mão. O vínculo entre os dois tornava-se mais forte, mais silencioso e inexplicavelmente mais profundo. Os filhotes, agora crescidos, começavam a explorar o entorno da fazenda, sempre sob o olhar atento da mãe. E, de certo modo, de Jonas também. Ele passara a chamá-los de brisa e trovão, ela pela leveza dos movimentos, ele pela energia incontrolável. E aos poucos, aquele homem, que antes acreditava que sua vida havia terminado junto com a partida da esposa, percebia que um novo capítulo se abria. Não era um capítulo planejado, desejado ou sequer compreendido, mas era, acima de tudo, um capítulo vivo. Porém, como em toda a história, a calmaria duraria pouco. Numa tarde tempestuosa de verão, enquanto recolhia o feno do pasto, ouviu um grito vindo da estrada principal. Correu até a cerca e viu dois caçadores armados e com cães caminhando em direção à borda da mata. O sangue de Jonas gelou. Sabia o que aquilo significava. Nos últimos meses, rumores sobre uma loba rara haviam se espalhado pela região. Alguns diziam que ela representava perigo, que estava matando o gado de fazendas vizinhas. Embora Jonas soubesse que nada disso era verdade, mas não teria como provar. Sem pensar, largou tudo e correu até a floresta, o coração pulsando na garganta, determinado a proteger a loba e sua família a qualquer custo. Enquanto corria, ouvia ao longe os latidos dos cães e os gritos dos homens, e, pela primeira vez em muitos anos, não sentia medo de morrer. Sentia medo de perder aquilo que, sem perceber, se tornara o que ele mais amava na vida. Jonas corria pela mata, os galhos arranhando sua pele, o coração disparado e a respiração curta. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Sabia que aqueles homens, motivados pela ignorância e pelo medo, eram capazes de tudo. A ideia de ver a loba prateada, tombar sob uma bala ou os filhotes caçados como troféus era insuportável. O som dos cães se aproximava, seus latidos estridentes cortando o ar pesado e úmido da floresta. Jonas conhecia aquela mata como conhecia as rugas de suas mãos, mas naquele momento sentia-se perdido, confuso, como se as árvores tivessem se fechado ao seu redor para esconder a loba ou para protegê-la. De repente, parou.
no meio da trilha de folhas pisoteadas, viu pegadas frescas e reconheceu de imediato. Eram as marcas da loba prateada, mais profundas do que o habitual. Ela estava correndo e levando os filhotes com ela. Jonas apertou o passo, seguindo as pegadas, desviando de troncos caídos, ignorando o ardor nos pulmões. Precisava alcançá-la antes dos caçadores, mas os latidos estavam perigosamente próximos. Enquanto corria, flashes de sua vida passavam como um filme desgovernado em sua mente. Lembrou-se da esposa, das últimas palavras frias e cortantes. Você não sabe amar. Lembrou-se da solidão que se impôs depois que ela partiu, da rotina vazia, do abandono, e agora estava ali, disposto a arriscar a própria vida para proteger uma loba e seus filhotes, criaturas que jamais poderiam retribuir com palavras ou promessas, mas que haviam, de algum modo, preenchido o vazio que ele mesmo se recusara a admitir. Esse era o amor que ele sempre temeu, silencioso, instintivo, incondicional. O trovão ribombou no céu, fazendo os galhos estremecerem. A chuva começou a cair pesada, encharcando a terra e apagando os rastros que Jonas tentava seguir. Parou, ofegante, olhando ao redor. Não conseguia mais ver as pegadas, nem ouvir os uivos, tampouco os latidos. Apenas o som da chuva incessante e seu próprio coração batendo descompassado. Ajoelhou-se no chão, sentindo a lama fria escorrer entre os dedos. Pela primeira vez desde que encontrara os filhotes, sentiu-se impotente. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Foi então que, entre as árvores, viu um vulto cinza prateado se mover silenciosamente. Ergueu-se de um salto e correu na direção, mas o chão escorregadio o fez tropeçar e cair. Quando levantou a cabeça, a loba estava ali, a poucos metros parada, com os olhos âmbar cravados nele. E atrás dela, os filhotes, molhados, trêmulos, mas vivos. Jonas ergueu as mãos, num gesto instintivo de rendição e respeito. A loba deu um passo à frente, depois outro, até que, de repente, se virou e começou a correr, guiando os filhotes por um caminho, estreito, oculto pela vegetação. Jonas entendeu de imediato. Ela queria que ele o seguisse, e foi o que fez. A trilha levava a uma antiga gruta, escondida por trepadeiras e musgo que Jonas jamais vira, apesar de viver naquela terra desde sempre. A loba entrou primeiro, seguida pelos filhotes. Jonas hesitou, olhando para trás, ouvindo ao longe, abafado pela chuva, os gritos dos caçadores e os latidos dos cães. Respirou fundo e entrou. A gruta era espaçosa, iluminada por uma abertura, natural no topo, por onde a chuva escorria como uma cascata silenciosa. No fundo, havia uma elevação de pedras onde a loba se deitou, com os filhotes encolhidos a seu lado. Jonas se encostou na parede úmida, ofegante, sentindo o corpo ceder ao cansaço e ao frio, mas aliviado por tê-los encontrado. Minutos depois, ouviu passos e vozes lá fora. "Por aqui!" gritou um dos caçadores. O sangue de Jonas gelou. Olhou para a loba que permanecia imóvel, apenas os olhos atentos, brilhando na penumbra. Sabia que se os caçadores encontrassem a gruta, seria o fim. Não só para a loba e os filhotes, mas talvez para ele também. Então, num impulso que nem ele mesmo conseguiu explicar, saiu da gruta, atravessou a cortina de folhas e se colocou na trilha. Exatamente no momento em que os dois homens e os cães surgiam. "O que está fazendo aqui, velho?" perguntou um deles apontando a arma. "Essa mata é minha. Vocês não têm o direito de caçar aqui", disse Jonas, tentando manter a voz firme, apesar do medo. O outro caçador riu, mas com um olhar desconfiado. "Só estamos atrás de um lobo. Dizem que é grande, perigoso." Jonas estreitou os olhos. "Não tem lobo nenhum aqui, só eu." Os homens se entreolharam. "O senhor viu alguma coisa?" Jonas respirou fundo, sentindo o peso daquela escolha. Sabia que, se contasse sobre a gruta, sobre a loba e os filhotes,
poderia se livrar dos caçadores, mas ao custo da vida daqueles que, sem pedir, haviam transformado sua existência. Olhou para o chão, depois para a mata silenciosa atrás de si. E então fitou os caçadores com uma calma que nem ele sabia possuir. Não vi nada, só a chuva. Os homens bufaram frustrados. Se mudar de ideia, velho, avisa. Esse bicho pode ser perigoso. Jonas apenas assentiu, observando-os se afastarem pela trilha, até que o som dos passos e dos cães se perdeu na distância. Quando voltou à gruta, a loba ainda estava no mesmo lugar, os filhotes dormindo encolhidos sob seu corpo. Jonas se sentou ao lado dela, respirando aliviado. "Tá tudo bem", sussurrou, sem esperar que ela entendesse. Mas de algum modo parecia que ela entendia. A loba se levantou, caminhou até ele e, pela primeira vez, encostou suavemente o focinho em sua mão. Jonas fechou os olhos, deixando que aquele gesto, simples, mas carregado de significado, preenchesse todos os vazios que há anos ele fingia não sentir. Nos dias seguintes, Jonas visitou a gruta diariamente, levando comida, água, cuidando para que o lugar permanecesse seguro e isolado. A loba, por sua vez, passou a confiar cada vez mais nele, permitindo que acariciasse os filhotes, que agora corriam pelo interior da gruta, brincando, explorando, aquele refúgio, antes escondido, até mesmo do próprio Jonas, tornara-se um santuário. Um espaço de conexão, de redenção, mas ele sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Os filhotes estavam crescendo e logo precisariam aprender a caçar, a sobreviver sozinhos e, sobretudo, sabia que a loba, com seu espírito indomável, jamais poderia ser enjaulada pela sua necessidade de afeto. Era ele quem precisaria aprender a soltar. Certa manhã, enquanto preparava a sela para cavalgar até a gruta, um caminhão parou na entrada da fazenda. Desceu um homem alto, de chapéu e botas, com uma expressão amistosa, mas determinada. "Bom dia, sou da Secretaria do Meio Ambiente. Recebemos denúncias sobre uma loba rara nesta região. Estamos monitorando... Sabe de algo?" Jonas sentiu o estômago revirar. Sabia que a mentira não poderia protegê-los por muito tempo, mas também sabia que talvez aquele homem representasse uma saída. Olhou para ele, ponderando. "Por que estão monitorando?" O homem sorriu de canto. "É uma espécie protegida. Se encontrarmos, queremos garantir que não corra perigo e, se possível, levá-la para um santuário, onde possa viver em segurança." Jonas franziu o senho. "Mas, e se ela já estiver segura?" O homem inclinou a cabeça, curioso. "Como assim?" Jonas respirou fundo, olhando para as montanhas ao longe, cobertas pela névoa da manhã. "E se o lugar mais seguro for simplesmente deixá-la onde ela escolheu estar?" O fiscal sorriu, compreendendo mais do que qualquer palavra pudesse dizer. "Talvez seja mesmo. Mas se souber de algo, avise." Jonas assentiu e o homem foi embora. Naquela noite, Jonas voltou à gruta, mas encontrou apenas o vazio. A loba e os filhotes haviam partido. No chão, apenas as marcas frescas das patas, indicando a direção. Mata. Adentro, rumo ao desconhecido, Jonas se ajoelhou, passando a mão sobre os rastros, sentindo o peito apertar e, ao mesmo tempo, se expandir. Sabia que, assim como eles, também precisava seguir em frente, e que aquela despedida silenciosa, sem promessas, sem garantias, era a forma mais pura de amor que poderia existir. O tempo passou. As semanas seguintes à partida da loba prateada e dos filhotes foram silenciosas, mas não vazias. Jonas sentia a ausência como quem sente falta de um velho amigo. Não com tristeza, mas com gratidão pela companhia que, mesmo breve, mudara sua vida para sempre. Ele não voltou à gruta por muitos dias. Temia encontrar apenas o eco frio da ausência e, ao mesmo tempo, desejava preservar o último traço vivo daquela história.
Mas, numa manhã de outono, quando as folhas avermelhadas começaram a cair como lágrimas silenciosas das árvores, decidiu subir novamente pela trilha que conhecia de cor. Cada passo era uma lembrança. O medo, o risco, a escolha de proteger e, acima de tudo, a entrega. Ao chegar à clareira, ficou parado por alguns minutos, respirando fundo. O musgo ainda cobria as pedras, o riacho corria tranquilo ao fundo, mas algo havia mudado. Bem no centro, sobre a elevação onde a loba costumava descansar, havia um montículo de folhas secas, cuidadosamente arranjadas, quase como um pequeno altar. Jonas se aproximou e então viu. Sobre o monte repousava uma pedra lisa, cinza, com marcas que, à primeira vista, pareciam apenas arranhões, mas que, ao olhar com mais atenção, percebeu tratar-se de um padrão de traços sinuosos, quase como o desenho de patas e caudas entrelaçadas. Sorriu. Sabia que não havia sido a loba quem deixara aquilo de forma intencional. Ou talvez, quem sabe sim, a sua maneira selvagem e simbólica. Naquele instante, sentiu a certeza inabalável de que a loba não estava apenas seguindo sua natureza, mas também deixando um traço, um sinal, uma lembrança de que, naquele pedaço de mundo, um elo inexplicável havia sido criado, e que ele, Jonas, não era mais o homem solitário, endurecido e frio de antes. Ele fora transformado. Os meses seguintes trouxeram mudanças que até então pareciam improváveis. Jonas começou a reformar a fazenda não por obrigação, mas por vontade. Restaurou o celeiro, plantou novas mudas no pomar abandonado, pintou a cerca desgastada pelo tempo e, com o vigor de quem havia renascido, abriu um pequeno café rural onde vendia doces caseiros, conservas e queijos artesanais aos visitantes e viajantes curiosos. O que antes era um espaço de reclusão e abandono, tornara-se um lugar de acolhimento. Mas o que mais atraía os visitantes era a história que, aos poucos, ganhava fama pela região. A do velho fazendeiro e da loba prateada. Alguns vinham por curiosidade, outros por encantamento. E Jonas, sempre sentado na varanda, contava a história com o olhar brilhando de emoção, sem jamais alterar um detalhe. Falava da primeira vez que viu aqueles olhos âmbar brilhando entre a névoa, da coragem que precisou reunir para protegê-los, da escolha que fez, do vínculo inexplicável que os uniu. E, claro, da partida, porque toda grande história também é feita de despedidas. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto servia café a um grupo de turistas, ouviu um barulho familiar vindo da borda da mata. Largou a bandeja, caminhou até a cerca e ficou paralisado. Ali, entre as árvores, estava ela, a loba prateada. Mas agora maior, mais imponente, com a pelagem ainda mais brilhante sob a luz do sol. E ao seu redor, 2 jovens lobos, quase do mesmo porte que a mãe, esguios, fortes, com os olhos âmbar tão intensos quanto os dela. Jonas sentiu um nó se formar na garganta. A loba ficou ali, parada, olhando-o fixamente, como se dissesse: "Estamos." Bem, ele assentiu, levando a mão ao peito, num gesto silencioso de reconhecimento e respeito. E então, sem pressa, a loba virou-se, seguida pelos 2 jovens, e sumiu novamente entre as árvores. Jonas ficou parado por minutos com o coração acelerado e um sorriso discreto no rosto. Ela voltou, não para ficar, mas para mostrar que a vida segue, sempre. Naquela noite, sentado na varanda, olhando as estrelas despontando no céu limpo, Jonas entendeu, enfim, o verdadeiro significado daquela história. Não se tratava apenas de proteger, nem de ser protegido. Tratava-se de confiar, de aceitar, que há vínculos que não precisam de palavras, contratos ou garantias. Que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que simplesmente acontece, transforma e depois
Arte deixando em nós marcas que nem o tempo, nem a ausência podem apagar. E pela primeira vez em muitos anos, Jonas sentiu-se completo. Não porque tinha alguém ao seu lado, mas porque aprendeu com a loba prateada que a verdadeira companhia é aquela que nos habita, silenciosa e resiliente. Hoje, quem passa pela Fazenda Santa Luzia vê, na entrada, uma placa singela. Aqui viveu um homem que aprendeu a amar, com uma loba, e quem pergunta, ouve a história, e quem ouve, se emociona, porque todos, em algum momento da vida, já foram como Jonas. Alguém esperando ser visto, ser aceito, e finalmente ser transformado. E agora, imagine você, se numa caminhada qualquer, encontrasse um olhar desses, âmbar e selvagem, surgindo entre as árvores. O que faria? Correria? Ou teria coragem de se aproximar, de confiar, de se transformar? Conta nos comentários e até a próxima.